Eu saúdo os amados com a paz do Senhor, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede de estarmos fazendo mais um vídeo para o nosso canal do YouTube. Queridos, nesta manhã de quarta-feira, 25 de junho de 2025, dia lindo, abençoado, o sol lindo no céu, enfim, a presença de Deus muito nítida através da natureza, através do bem-estar, enfim. O Senhor se manifestando nesta manhã nas nossas vidas, querido, nos mostrando que Ele está conosco. Não nos deixa, não nos desampara. O Deus de Israel está conosco, nosso Pai celestial, amado Pai, que apesar de estar nos céus, queridos, mas está conosco ao mesmo tempo. Vamos agradecer a Deus, porque Ele está conosco, querido, nos concedendo mais esta oportunidade nesta manhã de fazermos mais este vídeo para o nosso canal do YouTube. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai Santo, maravilhoso Pai, ó Deus, muito obrigada, meu Pai, por mais esta oportunidade. Muito obrigada, Pai, por mais este vídeo, mais uma vez, meu Pai amado, que nós estamos vendo, que a Tua graça, a Tua misericórdia, meu Pai, ainda está de pé, meu Pai Santo, nas nossas vidas, nos concedendo a oportunidade, Pai Santo, de corrermos para os Teus braços, porque enquanto, Pai Santo, esta igreja estiver na terra, Pai, esta porta da graça estará aberta sobre as nossas vidas, nos dando esta oportunidade, ó Pai, esta condição de pleitearmos pela nossa salvação, meu Pai, e pela salvação de todos aqueles que Tu nos usar, meu Pai Santo, para ir em busca. Ó Pai querido, muito obrigada. Nesta manhã fica conosco, nesta manhã fala da Tua palavra, nesta manhã faz a Tua obra, meu Pai, através das nossas vidas, e vai, Pai Santo, alcançando, meu Pai, todos aqueles que Tu planeja alcançar, porque sim, ó Pai Santo, a porta da graça ainda está aberta, Pai, a Tua misericórdia, Pai, a Tua longanimidade, o Teu amor, meu Pai Santo, o Teu tão grande amor para conosco, Pai, ainda nos concede esta oportunidade. Muito obrigada por tudo. Jesus querido, Jesus amado, Jesus santo, esta obra é Tua, Jesus. A palavra que Tu tem nos dado vem de Ti. Fala conosco nesta manhã, Jesus. Muito obrigada por tudo, Jesus, porque nós ainda temos a oportunidade de correr para Ti, a Tua porta, Jesus querido, a conhecida porta da graça que Tu abriste para nós com a Tua morte no madeiro. Oh, Jesus Santo, ainda está aberta e Tu ainda está nos chamando para correr para os Teus braços. Oh, Jesus querido, e para isso importa que nós tenhamos um relacionamento profundo e amoroso contigo. Este é o caminho, Jesus querido, de andarmos para Ti, de andarmos para o Senhor, para a salvação eterna. É buscando este profundo relacionamento amoroso contigo. Oh, Jesus querido, muito obrigada. Faz a Tua obra nesta manhã. Espírito Santo, esta obra é Tua, meu amigo. Espírito Santo, estamos aqui. Espírito Santo, te pedindo, se isto é Teu, Santo, se esta obra é Tua, se a ideia vem de Ti, faz nesta manhã, leva a Tua palavra, alcança as almas, abre as portas, tira o impedimento. Espírito Santo vai lançando por terra todo impedimento, todo agir do mal, todo agir contrário. Espírito Santo, e faz a Tua obra, abre as portas, Espírito Santo, e que a Tua obra ganhe o alcance que Tu queres. Muito obrigada por tudo, faz assim nesta manhã. Espírito Santo, nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Queridos, a nossa palavra de hoje, a nossa porção da palavra de Deus de hoje está no livro de Jó, no capítulo 42, onde nós vamos ler a partir do verso 1, do verso 1 a 6. A epígrafe diz: Jó humilha-se perante Deus e dá-lhe glória. O primeiro versículo diz: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me.
Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Glórias a Deus, aleluias. Queridos, vamos orar mais uma vez, pedindo ao Espírito Santo que Ele nos dê o entendimento e discernimento, aquilo que Ele quer falar conosco nesta manhã, através desta palavra. Vamos orar. Espírito Santo, meu amigo, Espírito Santo, querido companheiro, Tu nos deste esta palavra nesta manhã. Jesus, Espírito Santo, nos deu esta palavra. Portanto, meu amigo, nos dá o entendimento, lança por terra o impedimento e que esta palavra alcance os corações que Tu deseja alcançar mais cedo ou mais tarde. Muito obrigada por tudo. Faz a Tua obra, meu querido. O Espírito Santo faz isto. Em o nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, aleluias. Amém. Queridos, esta palavra no livro de Jó, que se encontra aqui no livro de Jó, ela fala do exato, ela relata o exato momento em que Jó esteve diante de Deus durante a sua grande provação. Terminada a sua prova, Deus mesmo que permitiu toda aquela provação na vida de Jó, veio falar com ele pessoalmente. Queridos, quando nós amamos a Deus e priorizamos Ele na nossa vida sobre todas as coisas, o Senhor, Ele se manifesta para nós. Mesmo que seja necessário que Ele venha nos provar, que Ele venha nos retarguir, que Ele venha nos corrigir, queridos, mas isto faz parte do amor de Deus para conosco. E Ele se utiliza desta situação, queridos, para nos preparar, para nós chegarmos o mais perto dEle possível. Porque Deus, queridos, Ele nos traz provações para nos preparar, para entrarmos diante dele no sobrenatural. Então aqui a epígrafe diz: Jó humilha-se perante Deus e dá-lhe glória. Olha que situação, queridos. Duas situações extremas. Ao mesmo tempo que diz que Jó humilhou-se diante de Deus, diz também que ele deu-lhe glória. Olha que maravilha, que coisa profunda, que coisa tremenda esta palavra. Ao mesmo tempo que Jó humilha-se diante de Deus, ele dá-lhe glória. Agora, queridos, em que ocasião Jó fez isto? Jó estava vindo de uma grande provação. Provação esta, queridos, que custou praticamente toda a família de Jó, os seus 10 filhos, a sua saúde, a sua carne, a sua paz, a sua tranquilidade. Jó foi provado terrivelmente. Deus permitiu, colocou o Jó nas mãos do inimigo, e o inimigo, com todo o ódio, com toda a raiva que ele tem daqueles que é fiel a Deus, queridos, ele mesmo foi quem provou a Jó. Mas com permissão de Deus, queridos, porque Deus ele faz desta maneira para conosco. E Jó foi provado de toda maneira, queridos, com grande sofrimento. Não morreu porque Deus não deixou. Mas o que aconteceu, queridos, em tudo Jó foi vencedor. Por quê? Porque Jó provou para o inimigo. Para Deus ele não precisava provar, porque Deus sabe de todas as coisas. Para o inimigo, para ele mesmo e para nós todos, que ele amava a Deus sobre todas as coisas. Em toda a provação de Jó, ele não negou a Deus, murmurou, falou tudo que podia, mas não negou a Deus. Não lançou mão do seu Deus na sua dificuldade. Jó lançou mão de tudo que era possível, menos de Deus, menos da sua confiança em Deus, menos do seu amor por Deus. Jó foi resistente em tudo, resistiu a tudo. E no final, queridos, Deus mesmo veio se apresentar a Jó. Aqui no versículo 1 diz: então respondeu Jó ao Senhor e disse, o 2, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. O que é que Jó está dizendo aqui, queridos? Jó,
Ele, apesar de ainda não conhecer Deus espiritualmente, mas do conhecimento material que ele tinha de Deus, ele sabia, ele fazia uma noção de quem era Deus. E nas palavras de Jó, nestes 2 primeiros versículos, ele denota-se que Jó, ele sabia que Deus era sobre tudo e todos. E que a vontade de Deus, se ele quisesse cumprir, ele cumpria. E se ele quisesse voltar atrás, era uma determinação dele. Ninguém faz Deus voltar atrás, ninguém força Deus, ninguém pode nada com Deus. Se ele fazer uma promessa, queridos, só dele pode partir a ideia de não fazer. Se ele promete abençoar, queridos, só ele pode mudar de ideia. Se ele promete provar, queridos, castigar, só ele pode mudar de ideia. A vontade de Deus é sobre todas as coisas. Jó sabia que quando Deus determinasse algo, ninguém podia impedir. Ninguém impede Deus, queridos. Do que Deus se propõe a fazer, só ele pode voltar atrás. Nada nem ninguém pode fazer Deus voltar atrás. Talvez você diga, mas irmã, se a gente se arrepender, sim, irmão. Se você se arrepender, se você pedir perdão, se você tocar no coração de Deus para ele mudar de ideia a seu respeito, ele vai mudar, mas por determinação dele mesmo. Ninguém obriga, ninguém vai contra a vontade de Deus. E era isto que Jó estava dizendo. Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Então, querido, Jó poderia estar pensando, esta aprovação, ela veio de ti. Ela veio de ti. Tinha um plano teu atrás disto, porque agora tu estás aqui diante de mim. Vai ver que Jó pensou deste jeito. Por isso, ele citou estas frases. Jó sabia, e como Jó pediu para Deus lhe tirar aquele sofrimento, e como Jó pediu para Deus revogar aquela aprovação, e os amigos de Jó pediram, e como Jó colocou toda a sua razão diante de Deus, todo o seu argumento, não teve como. Deus não voltou atrás na sua aprovação que ele trouxe sobre a vida de Jó. E quando chegou no final, que Jó já estava diante de Deus, ele disse, bem sei que tudo podes. E nada pode te fazer mudar de ideia se tu não quiser. Os teus pensamentos não podem ser impedidos. Porque Jó, queridos, naquele momento já estava sentindo por experiência própria. Jó estava sentindo na alma, no espírito, no corpo, na carne, o que é um plano de Deus sobre a vida de uma pessoa. Ele não volta atrás, queridos. Quando ele inicia um trabalhar na vida de um escolhido, na vida de um ser humano e simplesmente daquele que ele ama. Porque Deus, queridos, ele gasta tempo com quem ama a ele. Deus não gasta tempo com quem não ama a ele. Gasta tempo, queridos, para castigar, para se livrar daquele que não lhe ama. Deus não gasta tempo. Jesus veio morrer na cruz do Calvário, meus queridos, por aqueles que amam a Deus. E são muitos, não são poucos não, são muitos os que amam a Deus verdadeiramente e que estão dispostos a obedecer. A ouvir a Deus e obedecer por amor a Deus são muitos, e Jó era um deles. Jó suportou tamanha provação. Deus cumpriu na vida de Jó tudo o que havia determinado. Deus cumpriu. E naquele momento, Jó, diante de Deus, estava dizendo, chegando a esta conclusão, que nada faz Deus voltar atrás se ele não quiser. Às vezes, queridos, você está passando por uma prova e você diz, eu vou me humilhar, eu vou clamar, eu vou gritar, eu vou para Deus. Não, negativo, meu irmão. O seu choro, o seu argumento, a sua dor, a sua lamúria
não vai, queridos, mudar o plano de Deus sobre a sua vida. Apenas quando você reconhece quem é Deus e passa a fazer a vontade dele, ele vai ouvir o seu pedido, ele vai ouvir o seu clamor, ele vai ouvir a sua oração. Fora disso, meu amigo, dificilmente Deus vai ouvir se ele mesmo estiver lhe provando, se ele mesmo estiver trazendo aquela situação sobre você, né? O versículo 3 diz: quem é aquele, diz tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que eu não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Olhe aqui, queridos, vamos repetir esse versículo 3. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. O que é que Jó está dizendo aqui, queridos? Jó está dizendo que em tudo que veio sobre ele, ele achava que sabia. Ele achava que estava entendendo. Só no final, no momento em que Deus aparece para Jó, é que ele vai entender o que era a finalidade daquela provação. Por isso Jó, queridos, derramou diante de Deus durante a sua prova todo o seu argumento. Jó derramou diante de Deus, queridos, toda a sua explicação, porque quando Jó começou a ser provado, o que foi que aconteceu com Jó? Por Jó procurar diante de Deus viver uma vida reta, uma vida justa, uma vida materialmente justa, materialmente, digamos assim, Jó usava do seu caráter, Jó usava da sua integridade, Jó usava da boa índole que ele tinha, e ele se colocava diante de Deus de uma maneira que na mente dele era correta. De alguma maneira, Jó achava que ali não havia problema nenhum entre ele e Deus, porque ele procurava fazer tudo que era certo, tudo que era justo, tudo que era correto. E na mente dele estava tudo ok entre ele e Deus, porque ele se preocupava em fazer tudo certo, de maneira honesta, de maneira justa. Fazia o bem, fazia caridade, ajudava, dava conselho, era um homem que tinha uma boa, digamos assim, deixa eu lembrar a palavra, ele tinha uma boa reputação onde ele vivia. Então, tudo isto fazia Jó pensar que ele era um homem justo, ele era um homem correto. Não havia porquê ele ser provado por Deus, não havia porquê ele ser castigado por Deus, passar por tribulação, por prova, porque ele era um homem justo diante de Deus. Ele procurava viver uma vida justa, uma vida correta diante de Deus. E ele achava que isto, queridos, era suficiente. Ele achava que era suficiente. E ele fazia isso por temor a Deus, por amor a Deus. E ele levava toda a sua família, ele procurava com que todos os seus 10 filhos, a sua família, também vivesse de uma maneira irrepreensível diante de Deus, porque Jó olhava, queridos, pelo olho material. Ele olhava pelos olhos materiais, pelos olhos da carne. Mas quando Deus, vendo quem era Jó e o quanto o seu coração era voltado para ele, o quanto ele se preocupava em agradar a Deus, mesmo da sua maneira material, carnal, Deus sabia que Jó fazia aquilo porque ele amava a Deus. Dentro da sua natureza humana, Jó procurava ser fiel a Deus e achava que estava fazendo bem. Mas chegou o momento de Deus permitir a grande provação espiritual sobre a face de Jó, sobre a vida de Jó. E a provação começou no espiritual, porque foi o próprio adversário da alma de Jó que veio fazer isso com Jó e veio refletir, aflorar, veio refletir no material. O espiritual veio com força sobre Jó
E Deus espiritualmente agiu sobre a vida de Jó de maneira que veio refletir muito fortemente na vida material de Jó. Mas Jó, queridos, não desistiu de ser fiel a Deus. Era tão forte a confiança de Jó em Deus, que Jó, queridos, ele tinha força de sobra para suportar tudo que veio. No interesse material de Jó, ser fiel a Deus, veio tudo, queridos, e Jó suportou de pé, espiritualmente falando. Jó não deixou se abater no seu amor por Deus, não deixou se abater na sua obediência, não deixou se abater. Ele só não entendia por que estava lhe acontecendo aquilo, porque ele procurou ser fiel. Estava certo o que Jó tinha feito, mas Deus queria descer Jó no espiritual, nas profundezas espirituais diante de Deus. E isto Deus fez na vida de Jó, e Jó passou naquele tão grande teste, sobreviveu àquela terrível provação. Por quê, queridos? O que foi que manteve Jó de pé? Foi amor, foi interesse, foi Jó colocar Deus sobre todas as coisas na sua vida, e Jó vivia em prol, Jó vivia em torno, Jó vivia em detrimento, queridos, de fazer a vontade de Deus. Que quando veio as grandes e terríveis provas que o inimigo trouxe sobre a vida de Jó, Jó teve força. A obediência de Jó por Deus, o amor de Jó, a fé, a confiança, deu estrutura, deu combustível para Jó suportar a tudo. E aqui no versículo 3 ele diz: eu não entendia dessa maneira. Eu não sabia que as coisas eram assim. Né? Jó dizia: eu não sabia que as coisas eram desse naipe. Eu não sabia que as coisas eram desta natureza espiritual e não material. O versículo 4 diz: escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. O que é que Jó está dizendo? As coisas vão longe do que eu pensava. As coisas passam muito longe do que eu pensava. Eu achava que estava fazendo tudo direito, e estava, tudo direito. Jó estava fazendo direito. Mas o que Jó não sabia, queridos, era que Deus estava querendo descer ele nas profundezas de Deus, no profundo, total e absoluto, do espiritual para com Deus. Jó estava dando um passo tremendo na sua vida, na sua comunhão com Deus. Jó agora estava sendo trazido por Deus para o espiritual, de uma maneira muito dolorosa. Mas Jó passou no teste, passou na prova, foi aprovado. E Jó passou a entender, a conhecer, a saber o que Deus queria com ele. Deus não queria apenas que o Jó obedecesse aquela lei, aqueles mandamentos, aquilo que estava na sua cabeça. Deus queria que Jó tivesse uma intimidade profunda com ele. E Deus mesmo se encarregou de levar Jó a esta condição. Deus mesmo criou uma situação que, além de provar Jó, ao mesmo tempo que provou, desceu Jó num profundo com Deus muito grande. Profundo este que levou Deus a vir pessoalmente se encontrar com Jó, falar com Jó. E neste versículo 4, Jó diz: olha, não estava sabendo de nada. Agora que eu estou vislumbrando o que é que tu queres com isso, tu queres dizer algo profundo comigo, tu queres intimidade, olha o que tu queres. Tu não queres apenas uma relação de palavras materiais,
mas uma intimidade espiritual tão grande a ponto de eu te ver, a ponto de eu falar contigo pessoalmente. E aqui Jó está dizendo, já que é assim, agora me ensina, né? Jó está dizendo no versículo 3, Jó dizia, olha, eu não sabia que era assim. E no versículo 4 ele diz, já que as coisas são desse jeito, são dessa profundeza, já que esta prova veio me preparar para eu ter este privilégio de te ter aqui pessoalmente, agora tu me ensina. Agora tu me ensina o que eu não sei, porque eu achava que eu sabia. E eu achava que aquilo que eu sabia, eu estava fazendo corretamente. E o Jó diz para Deus, agora que tu estás aqui, agora que é deste profundo que tu estás me mostrando, pois então me ensina. Me fala, me faz entender. Por que razão tu me provou desta maneira? Por que razão tu permitiu que eu passasse por tudo isso? E por que razão agora tu estás aqui na minha frente? Jó, querido, jamais imaginava que aquela terrível provação, na realidade, era amor de Deus para com ele. Era Deus pegando aquele Jó, que o amava tanto a ponto, queridos, de mesmo na sua matéria, ele procurar fazer tudo para agradar a Deus. Jó, queridos, ele teve o privilégio de ser preparado por Deus para se aproximar de Deus tão grandemente, a ponto dele falar com Deus pessoalmente. Olha que susto foi para Jó. Jó nunca imaginava que aquela prova lhe daria uma bênção, um prêmio, um presente tão grande. Dele chegar, foi uma viagem para a casa do Pai espiritual, para a presença do Pai espiritual, que agora ele estava espiritualmente face a face com o próprio Deus. Jó não ia conseguir isso na sua matéria. Era necessário que Jó descesse nas profundezas e para isso Jó foi preciso ser quebrado. Jó foi preciso ser triturado, moído. Mas depois que acabou, Jó, ainda dentro da sua prova, ele recebe o seu prêmio. Uma intimidade espiritual tão grande que levou Deus pessoalmente à presença de Jó. O que isso quer dizer, meu querido? Que Deus não quer conosco um relacionamento natural. Embora nós venhamos a querer ser fiéis a Deus, Deus quer que você faça isto, querido, no espiritual. E Deus mesmo se encarrega de nos levar para o profundo espiritual com Ele. Ele mesmo se encarrega. Por isso, querido, quando você estiver passando por duras provas, entre no seu particular com Deus e ore, e converse e pergunte. Porque Deus, queridos, não é apenas provedor. Ele é o seu pai, ele é o seu amigo, ele é o seu dono, ele quer essa intimidade. Dentro de você tem o Espírito de Deus que precisa voltar para se unir com ele novamente. E Deus quer isto. Ele quer acionar o Espírito dele que está dentro de você, para que você se una com ele espiritualmente. Deus precisa fazer viver, trazer à vida o Espírito dele que está dentro de nós, para que uma vez este Espírito vivendo, nós possamos nos unir com ele novamente e possamos ter intimidade, uma vida espiritual com ele no sobrenatural e não no material. Se você sente no seu coração que você ama a Deus, se você sente que está disposto a largar tudo por ele, se você sente, queridos, mas isto ainda não passou apenas do âmbito natural, se prepare que numa dessas Deus vem em busca de você. E ele vai lhe provar, e ele vai lhe queimar no fogo, na água, no espírito. E o sobrenatural vai abrir sobre a sua cabeça. É Deus levando você para ele, para viver
Ainda nesta terra, você ainda nesta terra, não vai precisar você morrer não. Para você viver com ele ainda nesta terra, mas viver com ele no espiritual, tendo a sua vida espiritual profunda com ele. O versículo 5 diz assim: com ouvidos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Olha o que Jó está dizendo aqui. Antigamente eu só ouvia falar de ti, mas agora estou te vendo. Olha que maravilha, meu querido. Olha quem era Jó. Quando ele só ouvia falar de Deus, ele era fiel. Quando Deus era para ele apenas mandamentos, apenas palavra, apenas um relacionamento material, ele era fiel. E isso fez com que Deus mesmo viesse em busca de Jó. E naquele momento, naquela ocasião, depois de Deus permitir toda aquela situação na vida de Jó, Jó agora estava vendo Deus. Porque, queridos, para nós descermos nas profundezas de Deus, nós temos que buscar, nós temos que querer, nós temos, queridos, de buscar em Deus, andar por esse caminho, e Deus mesmo vem em busca de nós e nos leva para com Ele. Ele mesmo nos toma, nos prepara, nos capacita a viver uma vida espiritual, querido, porque a nossa intimidade com Deus não pode ser material, jamais, em tempo algum. Existe a necessidade de nós entrarmos no profundo com Deus e assim termos esse relacionamento amoroso, incluindo a presença pessoal de Deus nas nossas vidas. Jó estava dizendo isto neste versículo 5, com meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Nunca Jó imaginava que o que ele ia ganhar depois daquela imensa provação seria uma intimidade tão grande com Deus. Nunca passava pela cabeça de Jó que Deus mesmo estava permitindo aquela tão grande provação para que Deus pudesse ter Jó na sua intimidade no âmbito espiritual. O 6 diz: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Queridos, durante toda a provação de Jó, ele não se arrependia. Durante toda a provação de Jó, ele só se justificava, porque ele não sabia, não entendia, que ele procurava, se esforçava para fazer tudo direito. E agora estava sendo castigado como alguém que não havia se interessado por Deus. Como alguém que não havia se interessado em fazer a vontade de Deus. Como alguém que não havia se interessado, queridos, minuciosamente viver sua vida, dedicado em fazer a vontade de Deus. Jó, ele não entendia, meu Deus, mas por que eu estou sendo castigado? Toda a minha vida eu me interessei em agradar a Deus, será que eu não fiz direito? Aí Jó se perguntava, mas o que foi que eu fiz de errado? Não teve nada que eu achava que era certo fazer que eu não tivesse feito. E Jó se questionava, meu Deus, mas o que foi que eu fiz? Ele passou a vida, queridos, durante aquela prova, o tempo todo. Jó, ele se justificava e dizia, mas meu pai, o que foi que eu fiz de errado então? Eu procurei em tudo fazer tudo certo, e agora? Por quê? Porque na cabeça de Jó, queridos, ele estava em pecado. Ele havia feito algo errado, apesar de ter se dedicado a fazer tudo direito. Jó não entendia que, na realidade, aquilo era o próprio Deus na vida dele. Aquele era o próprio Deus preparando o Jó para uma intimidade profunda e absoluta. Meu querido, meus amados, se de repente você está passando por algo que foge do seu entendimento, por algo que você acha que vai além da sua resistência, além das suas forças, querido, corra para os braços do Pai. Corra para a intimidade do jejum e da oração na sua casa, no seu carro, no seu serviço, no seu particular, você e Deus.
e converse. Senhor, o que é isto? Por que tu estás me permitindo esta grande provação, queridos? Porque nós estamos vivendo a última hora, amados, em que Deus está chamando os seus e Deus vai chamar aqueles que Ele ama. Deus está buscando, Deus está arrebanhando aqueles que Ele ama, para ter uma intimidade profunda e absoluta com Ele, porque deste jeito, queridos, Deus não somente vai nos preparar para a salvação, como Ele vai nos usar neste último dia, de maneira poderosa, de maneira espiritual, sobrenatural, para nós promovermos o avivamento espiritual, que vai preparar os que amam a Deus para subir para o céu com Ele. Os que amam a Deus serão as primícias que serão levados no arrebatamento. São os que amam a Deus e obedecem. E santificam as suas vestes, embranqueiam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Aqueles, queridos, que estão prontos para pagar o preço de descer na intimidade com Deus. É estes que Deus está buscando para preparar para o arrebatamento. E pode ser que você seja uma destas pessoas que ama a Deus e que está disposto para entrar neste grande preparo, queridos, para descer as profundezas de Deus. Olha que maravilha nesta manhã. Mas você tem que estar disposto a renunciar. Você tem que estar disposto, queridos, a cortar o pé. Você tem que estar disposto a tirar o olho. Não é, querido, para você cortar o seu pé ou tirar o seu olho. Mas Jesus disse que se você tem algo que lhe impede de ser salvo, nós temos que tirar e jogar fora, queridos. Porque nós amamos a Deus sobre todas as coisas, que nós estamos dispostos a tirar tudo que esteja entre nós e Deus. Então, amados, se você está nesta condição de largar tudo por Deus, é você que Deus vem buscar. É você que Deus está chamando para esta grande intimidade. Porque é o tempo do avivamento espiritual que Deus vai preparar o seu povo para ter algo profundo e maravilhoso com Ele, assim como Ele teve com Jó. Que maravilha, queridos, que palavra maravilhosa desta manhã. Vamos nos levantar, queridos, em busca de intimidade com Deus, de um relacionamento profundo e amoroso, porque só assim, queridos, nós temos condição de obedecer quando Deus nos preparar, nos limpar e nos purificar no sangue do Cordeiro, para fazer a sua grande obra, querido, porque antes de nós sermos levados ao céu, quer seja pela morte, quer seja no arrebatamento, Deus vai nos usar para buscarmos muitas almas para Ele. Ele vai nos usar para fazer a sua obra através de nós, através do seu Espírito Santo. Glórias a Deus. E assim, queridos, não só nós seremos salvos, como todos aqueles que Deus nos usar para buscarmos para essa grande salvação. Glórias a Deus, queridos. Vamos orar a Deus agradecendo por esta pequena palavra e por esta profundeza tão maravilhosa que o Espírito Santo falou conosco nesta manhã. Vamos orar. Pai Santo, Pai amado, Pai querido, muito obrigada por tudo, ó Pai. Oh, Deus, é grande o teu amor para conosco, ó Pai. Oh, Pai Santo, tu conheces todos aqueles que te amam, Pai. Todos aqueles que estão prontos, Senhor querido, prontos, Senhor amado, para deixar tudo por ti. Oh, Pai Santo, Pai amado, Pai querido, Pai Santo. Muito obrigada por tudo, ó Deus, por esta tão maravilhosa palavra que tem nos dado nesta manhã. Pai, eis-nos aqui, Pai Santo, que nós possamos, Pai, largar tudo e ir em busca de Ti, ó Deus, para sermos preparados por Ti, ó Pai, não apenas para a salvação, mas para fazermos a Tua grande obra na face desta terra, promovermos o avivamento da última hora, que vai preparar a tua igreja para o arrebatamento. Muito obrigada, ó Pai. Jesus querido, Jesus amado, muito obrigada por tudo, Jesus. Que assim seja, querido. Que a tua palavra vá ao encontro, vá em busca. Que a tua palavra, Jesus querido, faça esta obra tão grande de despertar os corações. Para que as pessoas, Senhor da glória, assim como Jó, venha derramar o seu coração na intenção de largar tudo por Ti, porque desta maneira nós demonstramos
demonstramos o nosso amor para contigo, Jesus, para que tu venha em busca de nós, Jesus Santo, nesta última hora. Espírito Santo, muito obrigada por tudo, muito obrigada. Espírito Santo, que a tua palavra possa ser levada adiante, que a tua palavra, Espírito Santo, lance por terra os impedimentos. Oh, Jesus Santo, Espírito Santo, e vá em busca das almas, que esta palavra, Espírito Santo, seja levada adiante. Portanto, meu amigo, lança por terra os impedimentos. Muito obrigada por tudo, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, amém, glórias a Deus. Queridos, se você chegar neste vídeo e queira se inscrever, se inscreva, dê o seu like, deixe seu comentário, nos ajude em oração. Não venha ser apenas um inscrito neste canal, queridos, mas que você venha a ser também um membro deste ministério que está levando o evangelho do reino sobre a face da terra, queridos, preparando este grande avivamento espiritual, queridos, que consiste em grande arrependimento e grande convertimento do povo que vai subir aos céus no arrebatamento, aleluia. Se você achar este vídeo, querido, haja desta maneira. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, e que Deus abençoe a todos. Amém.